Então, aqui na nossa aula 5, sobre crescimento e desenvolvimento motor, damos continuidade ao nosso diálogo acerca desse papo que tanto nos interessa, sobretudo para nós, que somos profissionais, estamos nos formando na área da educação física ou na área que lida ali com o desenvolvimento humano. Então, nós lidamos ali, dialogamos com uma série de tópicos que são inerentes ao crescimento e desenvolvimento motor, as fases e os estágios do desenvolvimento do indivíduo, fatores que influenciam o desenvolvimento do sujeito. Falamos sobre affordances, são as oportunidades de vivência e para o desenvolvimento de competências, de movimentos específicos. Falamos sobre a questão da prontidão, que é nós prepararmos o terreno, falarmos de formas específicas ali, levando em consideração a questão das restrições do indivíduo, as restrições do ambiente, as restrições da tarefa, pensando novamente em ofertar conteúdos que facilitem, preparem um terreno que facilite para que o sujeito ele consiga vivenciar ali o seu aprendizado direcionado para o sucesso, vamos dizer assim. Ok? Então, nós temos aqui outras questões que estão relacionadas a esse desenvolvimento, são os fatores nutricionais e também fatores químicos que influenciam ali, esse contexto. Fatores nutricionais, fatores químicos. Então, muitos fatores pré-natais, ou seja, que antecedem ali o nascimento do bebê, poderiam ser controlados e que acabam comprometendo o desenvolvimento daquele sujeito, daquele indivíduo ali que ainda está na barriga da mãe. Então, entre os fatores, destacamos, temos aqui a questão da má nutrição pré-natal. Então, temos mães ali que, obviamente, por questões de renda familiar, questões voltadas ao contexto social, independente de quais sejam esses contextos, até as pessoas que têm mais ou menos recursos, acabam negligenciando a questão da nutrição pré-natal. Então, isso afeta o desenvolvimento do sujeito, que ainda não nasceu, que num primeiro momento e após o seu nascimento está ali na base ali da ampulheta de Gallagher que nós apresentamos, que ao nascer vai vivenciar as questões voltadas à fase do movimento reflexo. Então, pense, em má nutrição, ele já nasce ali com parte ali do seu desenvolvimento comprometido. Temos a questão da má alimentação, tanto da mãe quanto do indivíduo que já nasceu, que é criança, que é adulto, que é idoso. Então, obviamente, por mais que você prepare o terreno, proporcione os estímulos que aparentemente são adequados para ele, se não tiver uma alimentação adequada, esse desenvolvimento acaba sendo prejudicado ao longo da trajetória do indivíduo. Vimos ali que o crescimento e desenvolvimento motor humano ele acontece ali desde a concepção, na barriga, até o momento em que o indivíduo falece, né? O indivíduo vem a óbito. Então, ele ocorre durante toda a vida do sujeito. Aluno, prezado aluno, aluna, profissional, você que está escutando essa aula, eu sempre repito, faço diversas redundâncias pedagógicas, cujo objetivo é fixar esse conteúdo aqui, fixar no seu entendimento, para que você possa percebê-lo ali de forma adequada. Tá? Então, eu vou repetir alguns aspectos, mas não leve a mal, porque isso aqui é para o seu bem. Tá? Inclusive, esse conteúdo, eu sou apaixonado por esse conteúdo, eu acabo aprendendo a cada vez que eu ministro aulas ou gravo vídeos dessa natureza, então eu vou fazer diversas redundâncias para te ajudar a aprender melhor. Medicamentos usados pela mãe, dependendo do tipo de medicamento, ele vai
influenciar nesse contexto ali de desenvolvimento. A própria questão dos de drogas ilícitas, ou ainda drogas lícitas, né? Como consta aqui, nesse último ponto, ele vai também ser um fator que vai comprometer, um fator químico nesse caso. Drogas, as diversas drogas existentes, cocaína, maconha, heroína, LSD, álcool, tabaco, há diversos estudos que apontam o comprometimento do indivíduo por meio dessas drogas. Obviamente, cabe a você ter que continuar estudando e observando aqueles que fazem mais ou menos efeito, mas sabe-se que isso aí é complexo. São fatores químicos que vão, de fato, prejudicar a mãe. Tem mãe que continua fumando, né? Uma vez que a criança nasce também, o reduto familiar consome drogas, álcool, tabaco. Isso pode acarretar numa série de consequências que não são nada boas, tanto para a família, para os familiares ali, quanto para a própria criança. Eu tenho as questões medicamentosas. Trago aqui alguns apontamentos que constam nessa literatura clássica do professor David Gallagher. Entendo que há outros estudos recentes que podem contestar o uso desse tipo de medicamento. O mérito dessa aula não é entrar no detalhamento de medicamentos específicos, até porque esse não é o objeto, mas sabe-se que em algum momento a literatura apontou isso como sendo um fator que acaba comprometendo ali o desenvolvimento do sujeito. Então, os medicamentos e as drogas usados pela mãe com uma certa frequência, inclusive por meio da automedicação, sem qualquer prescrição médica, pode prejudicar o feto e também o desenvolvimento futuro desse sujeito. Ok? Então, é algo que a gente precisa orientar a mãe para que esteja atento também. Nós temos aqui anticoagulantes que podem comprometer o desenvolvimento da criança, temos diuréticos que visam tratar as questões relacionadas à retenção de líquido. Existe uma série de medicamentos nesse contexto, aspirinas, medicamentos para dores, febres, enfim, a literatura apontou isso como sendo algo que vai, de fato, acometer ali o desenvolvimento da criança e, quem sabe, até a saúde da mãe. Temos aqui também uma série de fatores que acabam fatores do processo de desenvolvimento. Então, tem aqui medicamentos relacionados à questão obstétrica, pode sim ter algum impacto no desenvolvimento da criança. Sedativos, oxitóxicos para intensificar o trabalho de parto, analgésicos também, eles podem acabar prejudicando severamente o estado de saúde da mãe.
Então, aqui a literatura mostra para nós que esses tipos de fatores, no caso medicamentosas, né, medicamentos específicos, há autores que já questionavam essas questões lá em 1970, 1971. Obviamente, a medicina evoluiu, a farmácia, os medicamentos específicos. Hoje, há medicamentos que não são tão graves assim, porém, é importante que nós mantenhamos em estado de alerta essa questão voltada para o contexto da medicação, enfim, dessas drogas especificamente, no que diz respeito a um fator que venha comprometer o desenvolvimento do indivíduo ainda na gestação. Temos aqui fatores ambientais, isso aqui é quase que óbvio, mas obviamente também vale a pena nós destacarmos. São outros tipos de drogas, poluentes, artefatos que possam vir a comprometer, seja o indivíduo ali ainda na gestação, ou durante o seu crescimento e desenvolvimento, crianças, adultos e pessoas idosas. Então, temos aqui a radiação, né? Temos aqui os próprios poluentes químicos, que são muito fortes, dependendo de como eles são utilizados. Temos aqui também a questão do mercúrio, do chumbo, e assim sucessivamente. Sobretudo nos ambientes rurais, né, ambientes de lavoura, ambientes que também podem estar próximos dos grandes centros e serem considerados fatores ambientais que vão comprometer o sujeito. Então, entenda o seguinte, né? Esse apontamento ele tem muita relação com o estilo de vida, que é aquele ponto que nós observamos na ampulheta. Então, nós vimos ali que tem a questão da genética do sujeito. Nós não vamos manipular essa genética, porém, as questões ambientais são fatores que a gente consegue gerenciar dependendo das nossas limitações. Então, esses fatores aqui, se a gente puder evitar, obviamente, eles vão favorecer ali a boa saúde do sujeito em desenvolvimento, seja da criança ou da própria mãe ali no período de gestação. Temos as questões dos fatores hereditários, que é o que nós falamos há pouco. Fatores hereditários que podem comprometer significativamente o desenvolvimento daquele sujeito. Então, temos ali os transtornos com base em cromossomos, no caso, a conhecida síndrome de Down. É um fator hereditário muito comum, muito pertinente na nossa sociedade e que, em alguma medida, pode acarretar algum comprometimento no desenvolvimento do sujeito. Distúrbios baseados em genes, problemas relacionados ao gene do sujeito, pé torto, né? Nesse caso, TALIPS, e uma série de outros distúrbios que acomete o sujeito. Então, imagine, ele tem um problema ali no pé, na mão, enfim, no membro. Isso não é problema nenhum. A gente trabalha na ótica da inclusão, claro, mas pensando do ponto de vista aqui do desenvolvimento e crescimento. Esse sujeito ele vai ter um problema, ele vai ter uma dificuldade específica ali no seu desenvolvimento. Tá bom? Então, é algo que vale a pena a gente ficar atento. Temos também a doença de célula falciforme, que é algo também que é muito evidente nos estudos desse contexto. Tá bom? Anemia, danos aos diversos órgãos do sujeito, dores que ele possa ter, enfim, qualquer tipo de fator hereditário que venha comprometer o bom desempenho, a boa vivência ali no que diz respeito ao seu desenvolvimento e crescimento. Então, isso aqui é algo que vale a pena a gente acender o alerta, porque sabe-se que em algum momento a gente pode lidar com algum indivíduo nessas condições e saber como lidar no sentido de promover
intervenções que atendam esses sujeitos e, de fato, sejam efetivas, pensando na questão do sucesso e da performance, né? Vai fazer toda a diferença na vida dessas pessoas. Então, temos questões relacionadas também a problemas médicos, podem vir comprometer ali o sujeito. Então, nós temos aqui infecções que podem acarretar esse indivíduo, desequilíbrios químicos também. Temos também estresse, que podem acometer a saúde desse sujeito, seja da mãe ou ainda do indivíduo pós-nascimento. Então, observe, são fatores externos e fatores internos também que comprometem a vida daquele sujeito. Problemas de sangue, incompatibilidade de fator RH, problemas ali na saúde da mãe, né, problemas na própria saúde do bebê, evidências que podem sim acarretar uma série de inconsistências na saúde e no desenvolvimento do sujeito. Toxoplasmose, que pode ser ocasionada a partir de ratos, gatos, enfim, doenças que podem vir a partir de animais e que pode provocar danos cerebrais e danos motores na saúde daquele sujeito. Tá bom? Então, são problemas médicos. Cada dia a medicina descobre novos problemas e também novas soluções para a saúde dos indivíduos. Entretanto, vale ressaltar esse tipo de comprometimento e o que ele pode acarretar na vida das pessoas, sobretudo no crescimento e no desenvolvimento motor, na aquisição de competências, na vivência ali das fases e dos estágios que nós vimos ali na ampulheta de Gallagher, bem como a vivência, né, e a motivação do conjunto de habilidades que esse indivíduo pode adquirir ao longo da sua vida. Temos também doenças sexualmente transmissíveis, que acabam, de fato, prejudicando ali, de certa forma, em cadeia, prejudica a mãe, prejudica a criança, né? Pode vir a prejudicar ali diversos aspectos do desenvolvimento do sujeito. Então, nós temos aqui as doenças tradicionais, que nós conhecemos há décadas. Sabe-se que hoje em dia os tratamentos são muito avançados. Então, tem indivíduo que convive com a AIDS muito bem, tomando os medicamentos e fazendo todo o tratamento. Sífilis, também tem as outras doenças sexualmente transmissíveis, a gonorreia, enfim, uma série de outras doenças que fazem parte do cotidiano e que pode prejudicar ali a saúde da mãe e a saúde daquele indivíduo. Temos aqui também as questões relacionadas à própria gravidez na adolescência. É algo que é muito comum na nossa sociedade brasileira. Confesso que eu não vou entrar nos detalhamentos desse item, porém, sabe-se que, dependendo também do estilo de vida da mãe, é aquilo que nós colocamos, né? Drogas específicas, fatores que acometem o desenvolvimento do bebê, questões sociais, questões de estilo de vida, genética, a forma como a mãe conduz essa gravidez, os bebês eles podem vir ali com peso de nascimento baixo, PNB, ok? Que tem ali, estatisticamente falando, maior propensão a ter uma série de anormalidades, que é o que a literatura coloca para nós. Então, imagina, o indivíduo ele nasce ali 3, 4 meses, 2 meses antes do período normal ali em que a gestação deveria acontecer. Sobretudo por algum problema daquele sujeito em desenvolvimento, ou da própria mãe, então pensa aí nas anormalidades que esse indivíduo pode desenvolver. Anormalidades desenvolvimentais,
Pode ter também retardo mental, que é algo que pode, de fato, ali, comprometer a sua vida e o seu desenvolvimento para o resto da sua passagem na Terra. Sistemas orgânicos, sistemas imaturos, pode ter também problemas relacionados à termorregulação, né? Pode ter problemas também relacionados a problemas respiratórios, né? Podendo ocasionar até a morte desse sujeito. Então, perceba a de possibilidades e de agravos aqui que podem comprometer tanto a saúde da mãe, quanto, sobretudo, o desenvolvimento daquele sujeito. E percebe-se, a mãe grávida durante a adolescência, ela ainda encontra-se em uma determinada fase daquela de desenvolvimento também. A gente está falando do bebê, mas também tem a mãe. Então, há habilidades que pode ser que ela nem desenvolva por conta dessa questão da gravidez especificamente, pela falta de estímulo, sobretudo se ela tiver algum problema que vá acometer a saúde dela e a saúde do bebê, a chance dela vir a desenvolver alguma prática específica, um esporte, algum tipo de atividade que vá ajudá-la no desenvolvimento, cai drasticamente. Sabe-se que, obviamente, dependendo da questão, ela vai poder fazer isso em outro momento da vida. A partir do momento que ela se recupera, o bebê se desenvolve naturalmente ou não, mas aparentemente ali, quando nós temos uma gravidez na adolescência, essa gravidez ela pode comprometer tanto a mãe, a saúde da mãe, quanto a saúde do bebê. Então, esse é um ponto importante para a gente refletir. Temos também aqui a questão do próprio diagnóstico e do tratamento pré-natal. Tem total relevância com esse contexto que a gente está estudando. Então, técnicas diagnósticas pré-natais são ferramentas disponíveis para determinar o estado do feto e o desenvolvimento daquele feto em determinado momento da gravidez. Então, existe uma série de técnicas que são utilizadas ali pela medicina. Isso aqui consta nessa literatura clássica, eu estou trazendo uma literatura base para você. Você pode estudar mais em livros, sobretudo periódicos científicos que postam artigos a cada ano ou mensalmente. Isso traz uma atualidade para nós. Mas, em linhas gerais, a literatura clássica traz esses pontos para a gente. Então, a amniocêntese, que é uma técnica em que o médico introduz uma agulha oca no abdômen da mulher para coletar ali a amostra e fazer exames. A própria biópsia, que recolhe ali parte da placenta da mulher e eles conseguem aferir em laboratório de fato o que acontece ali com aquele bebê. O ultrassom, que é muito comum, em que se usa técnicas com uso de ondas sonoras. Temos também imagens por ressonância magnética. Então, tudo isso aí faz parte desse contexto atual. A própria ecocardiografia fetal, que é ocasionada por ondas sonoras. Então, existe uma série de técnicas, obviamente, umas mais em evidências que as outras, exames extremamente avançados, mas que fazem parte de todo esse cenário que a gente está colocando. Pense de forma global e de forma ampla. Como e quais fatores, como desenvolver o indivíduo e quais fatores comprometem esse desenvolvimento. Então, aqui a gente está falando de fatores que podem ajudar a perceber como está sendo o desenvolvimento ali daquele sujeito, daquele indivíduo, durante a gravidez da mãe. Então, nós temos aqui uma questão que é importantíssima e que a literatura traz de forma vasta, que são os exercícios físicos durante a gravidez, que é algo que se faz como essencial no que diz respeito ao fortalecimento da saúde da mãe, ao fortalecimento ali da saúde do bebê. Exercícios que podem, inclusive, ali atenuar ou retirar qualquer possibilidade
de alguma doença que venha acometer a mãe. Então, os exercícios eles são totalmente recomendados. Inclusive, aqui a literatura lá em 2010, 2020, CLAP 2000 e DIMES 2010 já falava, as grávidas devem ser estimuladas a manter o nível de atividade pré-gravidez. Então, não é problema nenhum a mulher estando grávida, ela não está doente. Aparentemente, ela é uma pessoa saudável. Claro que sim, pode ter alguma doença específica, mas às vezes as pessoas, por desconhecer a importância do profissional de educação física, a importância dos exercícios físicos, acabam não levando em consideração a importância do exercício. As mães devem sim fazer exercícios, sobretudo para manter a saúde e a saúde do seu bebê, que está em constante desenvolvimento. Então, eu já vi mulheres que ficavam preocupadas por estarem grávidas e acabam ficando sedentárias, tanto as mulheres quanto os próprios pais, mas a mulher fica sedentária, faz uma má alimentação, a mulher que consome drogas, e isso gera um círculo de agravo tanto para a mãe quanto para o bebê. É uma questão que aparentemente parece ser óbvia, mas tem pessoas que não se atentam a esses fatores. Então é importante nós, como professores de educação física, estarmos atentos a essas questões. Porta de nascimento, que é algo que é muito comum nos hospitais. Então, a literatura aponta isso. Novamente, trago esse apontamento. A ideia não é entrar na questão médica, nem nesse detalhamento específico, até porque não é objeto da disciplina, mas sabemos que uma má apresentação da mãe no momento da gravidez, no momento do parto, ele pode comprometer ali a chegada do bebê ao mundo. Então, a própria questão do uso de fórceps, sim, tem técnicas, dependendo da situação pode ser utilizada, a cesariana também. Sabe-se que a cesariana, quando feita de forma imprópria, pode agravar ou comprometer a saúde da mãe ou do bebê. Existe muita gente competente, muitos médicos, enfim, equipe médica que faz de forma adequada, mas sabe-se que é um fator de risco aqui que pode comprometer o desenvolvimento desse sujeito. Então, há casos de crianças que morrem durante o parto, a mãe, não pela questão do próprio processo, em alguns casos, sim, há registros, né, em que um processo mal elaborado, a mãe morre, mas por situações que estão relacionadas a essa falta de cuidado da equipe médica ou dos responsáveis que deveriam dar o trato adequado. Então, a questão central desse ponto aqui é nós pensarmos enquanto fator externo que vem ali comprometer a saúde da mãe e do bebê. Então, aqui no que diz respeito a um alerta que nós fazemos, a futura mãe e ao futuro pai têm a obrigação de garantir o desenvolvimento ótimo do seu filho, né, durante a gestação, monitorando os fatores de risco e do contexto passíveis de controle. Né? Então, o que é isso? O desenvolvimento ótimo, né, do filho durante a gestação. Os pais, independente das condições sociais, independente ali das questões financeiras, fazerem os procedimentos que precisam ser feitos durante a gravidez, fazer o acompanhamento pré-natal, fazer exames pontuais conforme as prescrições médicas, monitorar os diversos fatores de risco que fazem parte desse contexto, fatores que têm relação com o controle da própria mãe e do pai. Então, vocês viram ali, por exemplo, a questão do uso de medicamentos, de drogas, da própria apresentação. São questões que, dependendo das circunstâncias, a gente pode controlar. Se usava o medicamento por meio da automedicação, tente ouvir a orientação do médico, a prescrição adequada, e assim sucessivamente. Então, é importante que pai e mãe estejam atentos a esses pontos para que os bebês eles cheguem ao mundo ali de forma
adequada para que eles sigam ali o fluxo normal do seu desenvolvimento. Sabendo que, uma vez que o bebê chega ao mundo, com a sua saúde preservada, a saúde da mãe também, do pai, que é um terceiro, que faz o acompanhamento, mas que ele chegue no mundo ali pronto para receber o desenvolvimento, os estímulos adequados, isso faz toda a diferença na vida do sujeito e na família como um todo. Não é verdade? Então, cabe esse alerta. É um alerta aparentemente óbvio para algumas pessoas, mas nós, como profissionais ali da educação física, profissionais que lidamos com o movimento do indivíduo, vale a pena nós estarmos atentos a todo esse contexto como um todo. Então, aqui, chega ao final dessa aula. Espero que você tenha se apropriado aqui dessa aula 5. Minimamente tenha observado esses conceitos, que tem total relação com o que nós estamos estudando. E sempre lembrando, chama atenção novamente, a proposição de experiências, a proposição de estímulos adequados vão fazer com que aquele indivíduo se desenvolva a partir, né, dos diversos contextos, tanto pessoal, quanto dos fatores do ambiente, restrições das tarefas, mas nós precisamos promover condições adequadas para que esse sujeito se desenvolva. Ok? Então, espero que você tenha se apropriado, faça as leituras, as suas devidas anotações e até a próxima aula.